Igreja Presbiteriana em São Mateus, Avenida José Rodrigues Santarém, número 802, Parque Colonial. Fique atento à nossa programação. Às terças-feiras, 9h30, Manhã com Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, Estudo Bíblico. Às sextas-feiras, às 20 horas, Reunião de Oração. Aos domingos, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, Culto de Louvor. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos para compartilharmos a santa e preciosa palavra do Senhor na nossa Escola Bíblica Dominical Virtual nos lares. Vamos orar para que Deus nos abençoe na instrução da sua santa e preciosa palavra. Querido e eterno Deus, graças nós te damos, porque tu nos concedes o alto privilégio de mais uma vez estudarmos a tua santa e preciosa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, edifica as nossas vidas no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler para a nossa meditação o texto bíblico que se encontra no livro de Jó, no capítulo 35, versículos de 10 a 13, onde a preciosa palavra do Senhor nos diz assim: Mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Um grande filósofo alemão chamado Friedrich Wilhelm Nietzsche, que nasceu em 15 de agosto de 1844 e morreu no ano de 1900. Nietzsche tornou-se um filósofo crítico, preocupado com a decadência religiosa da sua época, em uma análise da sociedade moderna que passara a ter um novo Deus que não mais a religião. E as preocupações de Nietzsche eram com respeito aos dogmas religiosos que tornavam em si ídolos. Também se preocupava com a frieza espiritual da sua época, também com o descrédito da religião, e pronunciou o seguinte: Deus está morto e fomos nós quem o matamos. Nietzsche vê uma sociedade que passa a ter um novo ídolo. Nesse momento da história, o ídolo Deus está sendo substituído por seus próprios devotos, por outro ídolo que Nietzsche chamou de o ídolo dos interesses buscados na religião. Portanto, o Deus a que se refere Nietzsche seria uma religião e não ser supremo criador, pois este, para com os que ainda creem, é o princípio e o fim, mas os que seguiam apenas um conjunto de regras
morais para o alcance da vida eterna realmente tiveram o seu Deus morto. Na década de 1960, um grupo de teólogos da teologia da morte de Deus, ou teologia radical, foi ainda mais severo no julgamento com respeito à chamada morte de Deus. Para eles, a morte de Deus é a forma como ficou conhecido um movimento teológico relacionado ao conceito da secularização durante a década de 1960, a partir de um artigo publicado pela revista Time. O título deste artigo era Ateísmo Cristão, o movimento Deus está morto. Daí então se destaca 4 teólogos que foram agrupados no movimento: Thomas Althusser, Paul Van Buren, William Hamilton e Gabriel Van Ranian. Esses teólogos, ao discutir a chamada morte de Deus, entre eles Hamilton e Althusser, se enquadraram em todas as características do movimento. Hamilton e Althusser distinguiram 10 acepções distintas para a expressão morte de Deus. As 2 primeiras são que Deus não existe e jamais existiu. Esta é a posição do ateísmo tradicional. E a segunda, que outrora Deus existiu, que outrora Deus fora adorado, glorificado, crer nele não era mais somente possível, mas até desnecessário. Hoje, porém, esse Deus não existe mais. Esta é a posição da morte de Deus na teologia radical. E hoje em dia, muitos ignoram a existência de Deus e usam os seguintes argumentos: se ele existe, por que existem guerras, catástrofes, pandemias? Muitos creem em um Deus segundo as suas próprias concepções a respeito de Deus. Pensamentos que formulam a respeito de um ídolo chamado Deus e não Deus das Escrituras Sagradas. E se Deus existe, onde Deus está? É exatamente o que questionou Jó, o pai da paciência. Onde está Deus? Onde Deus está? O livro de Jó, de acordo com os diálogos de Jó e seus companheiros, nos capítulos de número 3 a 27, deixam claro que Jó não foi o autor do livro. Sabe-se que o autor foi um israelita, que refere-se a Deus pelo nome da aliança, Javé. Jó e seus amigos usam Deus e Todo-Poderoso para a pessoa de Deus. A data da concepção do livro não é conhecida. Alguns dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, que fora escrito até mesmo antes de Moisés, mas não existem nenhuma prova a respeito disso. Outros estudiosos acham que o livro foi escrito bem mais tarde, devido à presença no livro do hebraico
clássico usado a partir de 1500 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, a partir de Moisés. E muitos chegam a afirmar que o livro não fora escrito antes da era de Salomão. E ao analisarmos o capítulo de número 35, nos versículos 10 a 13, os argumentos encontrados nestes versículos abrem a oportunidade para as discussões sobre a localização de Deus. Quando Jó questiona onde está Deus, será que Deus tem um endereço? Será que Deus está retido em uma localização geográfica? Para esclarecermos, vamos desenvolver o tema onde está Deus. Primeiro, Deus está tão longe, tão inacessível. Entre os atributos de Deus, existem alguns que são atributos incomunicáveis. Isto quer dizer, atributos que só Deus possui e não os homens. A palavra atributo são qualidades de Deus, qualidades de alguém. E entre esses atributos de Deus, que são incomunicáveis, vamos ver um chamado de transcendência. Isso significa que Deus está acima da criação. Ele é supramundo e extramundo. O conceito de que Deus é transcendente não deve ser confundido com o universo, como faz o panteísmo e a ciência cristã. Não deve ser considerado como uma totalidade da qual o universo é uma parte, isto é, uma espécie de unidade de dupla face. Também não se relaciona Deus com o universo como a alma com o corpo. Na afirmação da transcendência de Deus, não podemos difundir ou confundir Deus com o mundo que ele fez e que é objeto da sua providência e cuidado. O homem é maior do que a sua obra, muito mais Deus o é. Ele é o autor da criação, portanto, não somente a Terra, mas todo o universo está sob a direção de Deus e ele, como supremo criador, está acima de todas as coisas criadas. A transcendência de Deus é um conceito teológico que nos mostra a distância de nós até Deus. Isso significa que pela sua transcendência, Deus se faz tão distante, mas contudo o seu amor para com os homens, o perdão de pecados que ele concede e o senso de responsabilidade do homem, tudo isso se baseia na transcendência de Deus. E como é então que Deus está distante? Geograficamente? Não. Como Deus está distante? Historicamente, no espaço de tempo transcorrido? Também não. A distância em que Deus está de nós refere-se à sua santidade, refere-se à sua eternidade. No Salmo 90, versículos 1 a 2 e 8 a 10, nós lemos assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo,
De eternidade a eternidade, tu és Deus. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados. Vejamos que há certa distância entre o homem e Deus, e essa distância é com respeito à santidade de Deus e à santidade do homem. A santidade de Deus é completa, ela é perene. A santidade do homem, às vezes, ela é corrompida pelos pecados cotidianos. Também há uma diferença muito grande entre o homem e Deus. Nós somos finitos e Deus é infinito. Por isso, então, os nossos pecados ocultos, continuando no Salmo 90, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Deus tão santo, tão poderoso, tão infinito. Nós, tão finitos, pobres, pecadores. E ainda, o apóstolo Paulo diz, com respeito à transcendência de Deus, na sua primeira carta aos Timóteos, ou na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus habita em luz inacessível. Isto quer dizer, em luz a qual nós não temos acesso. Acesso por quê? Não poderemos contemplar a presença do Todo-Poderoso enquanto vivermos sob a nossa natureza carnal ou natureza pecaminosa. Se Deus se colocar pessoalmente diante de nós, seremos instantaneamente consumidos. Não seremos capazes de prevalecer diante da santa e augusta presença do Todo-Poderoso. O apóstolo João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai e quem o revelou. Quando a Bíblia nos dá a entender que alguém esteve na presença de Deus, não o viu pessoalmente. Nem mesmo Adão, antes de pecar, viu o rosto de Deus. Moisés ouviu Deus falar várias vezes e falou com Deus, mas ele não viu o rosto de Deus. A esses aspectos da manifestação da glória de Deus, chamamos teologicamente de teofanias, ou seja, a manifestação da glória de Deus. Exatamente por causa do pecado, há o distanciamento entre homem e Deus. O profeta Isaías escreveu assim no seu livro, ou o autor do livro de Isaías escreveu assim em Isaías 59, de 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam
mentiras, e a vossa língua profere maldade. Quando o homem deixa então de crer na transcendência de Deus, ou seja, no distanciamento de Deus por causa da sua santidade, a consciência do pecado e sua responsabilidade moral se esvaem, como acontecem no sistema panteísta e semi-panteísta. Quando o crente perde o conceito da transcendência de Deus, em geral a personalidade de Deus vai com ela. Segue-se então a perda da fé, do culto e da oração, que são sempre expressões de um espírito pessoal em busca de um espírito pessoal e são impossíveis de outro modo. Em segundo lugar, explicamos onde Deus está, dizendo que Ele está tão perto, tão acessível. Parece um paradoxo, não é verdade? No primeiro ponto, nós vimos que Deus está distante, que Ele está inacessível, tão longe, tão inacessível. E no segundo ponto, nós estamos discutindo que Deus, Ele está tão perto, acessível. Aí então, nós vamos ver, através de um outro atributo incomunicável de Deus, que é a sua imanência. Isto quer dizer que Deus é imanente ou inframundo. O conceito de imanência nos mostra que Deus não está acima, não só está acima do universo físico, não somente é independente dele, mas permeia todas as coisas. Também não vamos distorcer dizendo que Deus está em todas as coisas criadas. Então podemos ver Deus em uma flor, em um pássaro, em um rio que corre, em uma árvore que tremula com a brisa. Não, nada disso. O homem atua sobre a matéria exatamente de fora. Deus pode fazer, e o fez, internamente de dentro. Todo o desenvolvimento que existe no universo ilustra a operação interna de Deus. Deus agiu de uma maneira tão grande na criação que Ele trouxe à existência todas as coisas através da palavra criadora. E palavra é diálogo. Quando eu uso a palavra, eu falo com você. Quando você usa a palavra, você fala comigo. Então é interação. E Deus interagiu com a natureza ao trazê-la à existência através da palavra criadora. Isso significa que Deus atua internamente na criação. Não devemos enfatizar a transcendência de Deus de forma a fazê-lo um Deus mecânico, nem tampouco enfatizar a sua mecânica de modo a fazê-lo desaparecer nas leis da natureza. Devemos distinguir entre Deus imanente no universo e Deus idêntico com o universo, pois isso seria panteísmo. Newton Clark, um grande escritor, em sua obra Doutrina Cristã de Deus, diz o seguinte: é claro, hoje em dia, que o universo opera ou é operado de dentro. As forças que se acham em atividade são forças residentes no universo. Este tem toda a aparência de um sistema auto-operante. Não somente a sua vastidão,
mas também a sua autossuficiência interna nos proíbe de conhecê-lo como sendo controlado por fora. Se Deus é a força operante do grande sistema, e se este é operado de dentro, então certamente ele se acha dentro com sua vontade e energia operantes. O professor Arthur Giffert dá uma definição de imanência que mal se pode distinguir do panteísmo. É preciso fazer uma distinção bem clara entre imanência de Deus e panteísmo. A imanência de Deus não pode ser usada para negar a realidade das causas secundárias, nem para fazer de Deus o agente de todo o mal no mundo. Assim como não fazemos Deus e o mundo idênticos, assim também não fazemos a vontade humana desaparecer na divina. A doutrina da imanência de Deus, ou seja, o conhecimento de que Deus, mesmo sendo santo, mesmo sendo transcendente, se faz presente entre nós, nos dá nova beleza ao mundo, nos dá maiores encantamentos na história da humanidade e, acima de tudo, na história da redenção registrada pelas Sagradas Escrituras. Vejamos que no diálogo com Adão, antes do pecado, Deus estava tão perto de Adão que Adão podia ouvi-lo. Isso é imanência de Deus. Através dos diálogos com Abraão, Deus estava tão perto de Abraão, Abraão pôde contemplar Deus falando por muitos meios. No diálogo com Moisés, Deus estava tão perto através da teofania chamada de sarça ardente, onde havia no deserto um arbusto onde se conhece que a sarça ardia e a sarça não se consumia. E do meio da sarça, Deus falou a Moisés. Moisés contemplou aquela teofania, ou seja, a manifestação da glória de Deus. Tão perto que Moisés questionou: quando eu for aos filhos de Israel, quem eu direi que me enviou a eles? E Deus simplesmente disse para Moisés, diz o seguinte: o eu sou me enviou a vós outros. Também Deus se torna emanente na total expressão da sua emanência através do Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vindo ao mundo, o Messias, Deus se fez tão presente entre os homens como nunca havia feito anteriormente. E o escritor aos Hebreus chegou a dizer que, tendo Deus falado por muitas outras maneiras, hoje nos fala por intermédio do Filho, ele que é a expressão exata da sua glória. E assim, ao vermos a doutrina bíblica sobre a imanência de Deus, ou seja, a presença de Deus entre nós, no Salmo 145, versículos 17 a 19, nós lemos assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O conceito da presença de Deus entre os homens está em diversos salmos, mas também nós encontramos em outros livros. No livro de Deuteronômio 4:7, nós encontramos: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor,
nosso Deus todas as vezes que o invocamos. E o profeta Isaías declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Assim, então, podemos concluir que o universo e a terra estão cheios da glória de Deus. Ele está mais perto que a respiração e mais próximo que as mãos e os pés. Se os nossos pecados nos afastam de Deus, sua graça invade-nos. Deus não está condicionado a critérios geográficos e temporários. O salmista diz assim em Salmo 139, 8 e 10: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não mais cantaremos como cantamos erroneamente, depois de termos tal conhecimento de Deus. Deus imanente, tão perto de nós. Deus transcendente, longe de nós por causa dos nossos pecados. E não mais cantaremos nunca: és Deus de perto, não de longe. E sim, cantaremos: és Deus de perto e também de longe.